Mesmo sendo proibido no Brasil, o cigarro eletrônico virou febre entre os mais jovens. Uma pesquisa recente feita por uma universidade de São Paulo revela que 1 em cada 9 adolescentes brasileiros usa o dispositivo. O número é 5 vezes maior do que os que fumam um cigarro tradicional. E os especialistas alertam para os riscos à saúde. O Rômulo se considera uma pessoa ansiosa e, para aliviar esse sentimento, aderiu ao cigarro de palha ainda na faculdade em 2007. Agora, em outra fase da vida, abriu mão do produto e conheceu o cigarro eletrônico. Quando começou a surgir o cigarro eletrônico, eu de cara fui bem resistente porque ele era muito caro. E a ideia não era partir para o cigarro eletrônico a fim de parar de fumar, porque não era uma vontade minha de parar de fumar. Eu ainda existia necessidade de algo que tranquilizasse a minha ansiedade. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, mas têm conquistado o público mais jovem por causa do cheiro e do sabor das essências. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, 1 em cada 9 adolescentes brasileiros faz uso do cigarro eletrônico. O número já é 5 vezes maior que o total de jovens que fumam um cigarro tradicional. A gente está falando de uma substância ilícita que acaba conseguindo canais alternativos que são, inclusive, mais eficazes para atingir jovens, né? Então, esses canais online, seja o WhatsApp, Insta, TikTok, são todos canais que precisam ser monitorados para que sejam penalizadas essas contas que vão não só fazer a propaganda, mas também disponibilizar, vender essas drogas. De acordo com esta médica pneumologista, o dispositivo pode trazer consequências para a saúde, tanto a curto quanto a longo prazo. O cigarro eletrônico é uma nova forma que a indústria encontrou de fornecer o cigarro, né? Ele tem também a nicotina numa forma de disponibilidade diferente, então causa mais adicção do que o cigarro comum. Isso é preocupante, porque isso causa uma dependência química até maior do que o cigarro comum. Além disso, tem várias substâncias lá dentro que a gente já sabe que são substâncias cancerígenas e substâncias que não podem ser inaladas, que podem gerar uma lesão no pulmão, uma lesão permanente, né? E quanto maior a exposição, maior o risco. E sabe aquela sensação de alívio da ansiedade? A médica reforça que o cigarro não é o método mais eficiente e muito menos um tratamento. A nicotina ela dá essa sensação de relaxamento e prazer por alguns minutos, né? Mas isso não resolve o problema, né? Se a pessoa está ansiosa, ela precisa de um tratamento para a ansiedade. Tá? Por quê? O cigarro ele vai causar essa sensação momentânea, logo em seguida a ansiedade está ali. E aí isso gera um problema, porque se você quiser tratar a ansiedade com o cigarro, assim, a pessoa vai usar cada vez mais para conseguir controlar a ansiedade. E isso não é um tratamento para a ansiedade, longe disso, né? Na verdade, você vai causar uma dependência química, aumentar a ansiedade pela necessidade daquilo, né? E isso é um ciclo vicioso assim, que não tem fim. Segundo especialistas, quem fuma pode ter um tipo de dependência química e parar de fumar requer força de vontade. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece o serviço gratuito para o tratamento de tabagismos nas UBSs. Segundo dados do Sistema do Departamento de Planejamento da Saúde de Ribeirão Preto, de 2021 a 2024, 1.800 pacientes foram tratados. A gente sempre começa com uma triagem inicial, a gente vai fazer uma consulta individual e depois a gente vai avaliando o perfil daquele paciente, prescrever um tratamento e definir se esse paciente vai para os grupos ou se ele vai seguir individualmente. Quando a gente fala de cigarro convencional, a gente vê que a prevalência é maior em torno dos 50, 60 anos. Geralmente, as pessoas procuram o tratamento quando já tem alguma complicação, que começa em torno dessa faixa. Mas eu acho que pela informação, a gente tem cada vez mais adultos jovens procurando tratamento, 30 anos, 40 anos. O Rômulo está reavaliando as prioridades da vida dele e parar de fumar foi uma delas. A minha relação com o cigarro ela foi super tranquila, a minha parada, porque não é igual todo mundo fala. Eu acho que assim, que você parte da sua força mental. A partir do momento que você não controla você não vai conseguir controlar ninguém ao seu redor. Então, como eu não me julgo um dependente químico,
apenas uma questão de sentimento, eu consigo controlar meu sentimento. Então, a hora que eu falei assim, vou parar de fumar, eu simplesmente parei de um dia para o outro, não senti falta, não senti nada. Tabagismo, né? A pessoa que fuma, ela não fuma porque não tem força de vontade de parar, falta vergonha na cara. Não, é uma doença, tem tratamento e com o tratamento a chance de parar sobe vertiginosamente. Então, se uma pessoa decidir parar sem tratamento, a chance dela conseguir sozinha é 3%. Com o tratamento, essa chance sobe para 30%, 40%, até 50%. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E o câncer de pulmão é um dos assuntos do nosso Momento Saúde de hoje, então envie a sua pergunta para a gente, 169-9723-7684, é o WhatsApp do Jornal da Clube, QR Code na tela também apontando a câmera do seu celular. Para esse código que está aí na tela, já vai direto para o nosso WhatsApp e aí fica mais fácil o contato com a nossa produção. E hoje participa conosco o médico oncologista clínico Dr. Fábio Eduardo Zola. Doutor, muito boa tarde, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, pegando um gancho do que a matéria já falou então, o uso desses cigarros eletrônicos, eles têm crescido especialmente entre os mais jovens e esses dispositivos, eles talvez até confundem esses jovens. Eles oferecem menos riscos do que o cigarro tradicional ou é uma inverdade isso? Doutor, ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, André, os espectadores do Jornal da Clube. Talvez, André, essa seja uma das grandes armadilhas modernas para a saúde, porque, a princípio, esses vapes vieram como sendo uma alternativa que poderia ser menos tóxica, mas, na verdade, ela é tão tóxica ou até mais do que os cigarros convencionais. Estão relacionados a uma série de efeitos imediatos, agudos, inflamatórios pulmonares, mas com relação especificamente ao câncer, ele é tão danoso ou mais danoso até do que o cigarro convencional. A gente sabe que quem fuma hoje, 50% vai morrer de uma doença relacionada ao cigarro. E com esses cigarros eletrônicos também, metade vai morrer desse hábito de vida. Além disso, o impacto que existe é muito intenso. Quem fuma vive em média 10 anos a menos. E quem usa esses vapes é de 10 a 14 anos a menos de expectativa de vida. Está aí a grande armadilha. E aí daí a importância desse trabalho, né, doutor, de orientar aqui. Agora, quais são os sinais que o corpo dá ou que, né, sinais que aparecem aí que podem indicar o início de um câncer de pulmão, doutor? André, o importante é prestar atenção nos sintomas de tosse. O mais comum da tosse são as viroses, resfriados ou mesmo as alergias, mas em geral eles duram alguns dias, no máximo 2, 3 semanas. Tosses persistentes, mais do que 3 a 4 semanas, que são associados a outros sintomas como escarro com sangue, como falta de ar ou com uma piora importante, isso daí deve ser analisado de forma imediata. Doutor, e além de evitar então o cigarro, o vape, né, esses cigarros eletrônicos, o que mais nós podemos fazer para prevenir o câncer de pulmão? O mais impactante realmente é parar com o tabagismo. Se a gente fosse escolher algo em hábitos de vida para reduzir a incidência, em primeiro lugar é o cigarro. Hábitos de vida saudáveis não é só não fumar, é ter atividade física, redução do consumo de álcool. Isso faz tudo parte de um processo que você vai estabelecendo para a tua vida e quanto mais cedo, melhor. Quem para de fumar antes dos 40 anos ganha 9 anos de vida. Então, ter hábitos saudáveis, além do parar de fumar, é muito importante. Doutora Joana, perguntando então se existe algum exame específico que possa detectar o câncer de pulmão precocemente. Quem deve fazer esse tipo de exame? Hoje ainda a gente tem os exames convencionais, com raio-x e tomografia. Um ponto interessante é que durante a Covid, muita gente fez tomografias pelos sintomas do próprio Covid e acabou fazendo uma detecção precoce dos tumores de pulmão. Então, quando tem esses sintomas, os exames radiológicos são o que dão para a gente o norte com relação à investigação. Doutora, a Elaine aqui de Ribeirão trouxe uma pergunta, um questionamento, e é muito interessante mesmo. Quando a mãe fuma, além dela sofrer os danos, as crianças também sofrem, e aí amplio. Quando você convive com alguém que fuma, de tabela ali você também está sendo prejudicado, né, doutor? Perfeito, André. Esse daí é o fumo por tabela, né? Os fumantes passivos que estão em ambientes que têm exposição a essa fumaça. Então, sim, toda a família acaba sendo, de alguma forma, prejudicada. Doutor, recentemente nós vimos aí, né, circular pela mídia a informação de que com essas terapias mais modernas, o câncer caminha para se tornar uma doença controlável, como o HIV, como a diabetes. Como é que o senhor analisa essa informação? Nos últimos 10 anos, houve uma melhora significativa dos tratamentos do câncer de pulmão. Então, isso consegue um controle da doença.
Quando a doença é muito avançada, André, não tem tratamento que vai conseguir curá-lo. Então, embora tenha uma melhora no controle, a gente tem expectativas de cura baixa quando uma doença está muito avançada. Ainda a detecção precoce e o tratamento adequado é o que vai indicar o sucesso que você pode ter na cura desse tipo de tumor. O Antônio Duarte de Ribeirão está dizendo aqui que ele fumou durante muitos anos, mas já parou já faz um tempo. Mesmo aquele fumante que já parou faz um tempo, ele ainda corre risco, doutor? Sim. O que a gente tem de expectativa? Quando a pessoa para de fumar, mais ou menos em 3 meses, ela já ganha 30% de melhora da capacidade respiratória. Com 1 ano, ela já reduz a metade o risco de infarto. Com 5 anos, ela já tem o mesmo risco de derrame que tem a população geral. Com 10 anos sem fumar, você já derruba a metade a chance dela ter um câncer. Com 15 anos, a chance de infarto já está igual da população geral. E com 20 anos, a gente acredita que o risco para câncer pulmonar também já está muito próximo da população geral. Bem, nós estamos falando do câncer especificamente aqui do pulmão, mas quais outros, doutor, câncer mais comuns hoje no Brasil preocupam a classe médica? O cigarro está relacionado a todos os tipos de tumores. Então, tumor de mama aumenta a incidência com o tabagismo, de pâncreas, de intestino, de bexiga. Praticamente todos eles têm alguma relação com o cigarro. O cigarro sempre vai piorar tanto a doença quanto a evolução dela. E se manter fumando durante o tratamento, André, também é algo danoso. Ele prejudica a eficiência das terapias em geral. Quem já teve caso de câncer na família deve se preocupar, doutor? É a pergunta do Leonardo, de Ribeirão Preto. Sim, sempre quem tem algum caso na família, ele tem uma potencial predisposição a desenvolver tumores também. Mas ainda assim, para os tumores de pulmão não há uma relação muito clara com alterações genéticas hereditárias, mas o risco é um pouco aumentado da população geral. A Patrícia dizendo aqui que ela tem uma dor bem acentuada, que flui até para os ouvidos. Ela falou que tem um pigarro ali constante, mas nunca fumou. E o que pode ser, é indicado aqui no caso da Patrícia, fazer uma investigação mais a fundo, né, doutor? Perfeito. Todo sintoma que a gente desenvolve, que seja persistente, que dura mais do que 3 a 4 semanas, tem que ser investigado. Porque essas ações virais, elas geralmente são autolimitadas. Algumas semanas ela vai embora. Ficou persistente, precisa identificar o que é que está causando. O estresse, doutor, a gente fala muito, né? O estresse também é a doença da vez. Pode agravar o aparecimento de algum câncer? Existem muitos estudos com isso, nada definitivo, mas o que a gente sabe é que as pessoas que estão num estresse intenso, ela também tem uma redução das tuas células de defesa e da atuação dessas células de defesa. E um dos mecanismos que a gente consegue controlar ou evitar o câncer são essas células de defesa. Então, sim, existe uma certa relação, não é um efeito causal direto, mas pode contribuir para o desenvolvimento ou um crescimento mais rápido dos tumores. A Silvia Andrade, de Sertãozinho, perguntando, doutor, quais os sinais mais comuns que o corpo pode apresentar de que algo não está certo, de que pode ser talvez um câncer? Primeiro são sintomas persistentes, mais do que 3 a 4 semanas, seja uma dor, seja uma tosse, seja uma alteração urinária ou intestinal. Então, sintomas que são persistentes precisam ser investigados. Perda de peso sem uma explicação clara também é um sintoma que deve ser investigado. Então, é prestar atenção no corpo e perceber que alguma coisa não está indo bem, é o ponto de você deve procurar um médico para fazer uma avaliação. E aí, esses exames de rotina hoje, doutor, eles são capazes de detectar um câncer realmente ali no estágio bem inicial? Sim, principalmente para câncer de mama e câncer de próstata, a detecção consegue ser mais precoce. A colonoscopia também é um exame essencial para a gente detectar lesões que são pré-malignas e podem desenvolver tumores. Então, esses são os exames que devem ser feitos de uma forma muito rotineira. Existem alguns exames mais específicos, como tomografia de tórax, para quem tem uma alta carga tabágica. São aquelas pessoas que fumam há mais de 20 anos um maço de cigarro por dia. Elas devem ser acompanhadas com uma tomografia anual, que a gente chama de tomografia de baixa dose, que pode identificar também uma lesão precoce nesse grupo específico de alto risco. O Júlio dizendo aqui, doutor, sobre alimentação equilibrada. De fato, uma alimentação desequilibrada pode favorecer o aparecimento de algum tipo de câncer? Sim, sem dúvida, cada vez mais existe uma relação entre uma má alimentação e principalmente a obesidade a vários tipos de tumores. Então, quando a pessoa ganha peso, ela tem uma liberação aumentada de uma série de hormônios e principalmente da insulina, e esse é um fator de crescimento tumoral. Então, é importante uma adequação de peso, uma alimentação equilibrada para evitar tumores. A próxima pergunta, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, doutor, mas a Rosineide dizendo que teve uma AVC
e que provavelmente, ela está dizendo aqui, talvez fecharam esse diagnóstico de que pode ter sido porque ela fumou durante muitos anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não é só câncer, né, doutor? Outros problemas de saúde aparecem quando essas pessoas fazem uso do tabaco. Exato, André. Então, só reforçando o que eu falei no início, metade das pessoas que fumam vão morrer de uma doença relacionada ao cigarro, cardiovascular ou tumoral ou qualquer outra. Então, o AVC aumenta muito a incidência, os infartos aumentam muito a incidência. Então, derrame e infarto é o que aumenta bastante a incidência e também o câncer. Então, vamos prestar atenção nesse impacto que tem na nossa vida o fato de fumar e parar o mais precoce possível. É isso aí, pessoal, parar de fumar e, mais do que isso, né, os jovens também, esse alerta, os pais conversarem com os filhos para realmente não usar esse tipo desses cigarros eletrônicos. Doutor Fábio Eduardo Zola, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente, um grande abraço e até mais, doutor. Obrigado, boa tarde. Até.